Tem uma perguntinha aqui, pastor João, para o senhor. Como o senhor, na sua história, o senhor até falou isso da outra vez que o senhor estava aqui, Sim. o senhor não nasceu na ICPI, né? Não. O senhor não se converteu na ICPI, veio de outra igreja ainda muito novo. E a pergunta aqui é mais ou menos assim, o que é que lhe chamou a atenção na ICPI na época, né? Que fez que o senhor decidisse vir sem pretensão nenhuma, né? De ser o superintendente da igreja depois de muitos anos, mas veio porque alguma coisa lhe chamou a atenção. E essa pergunta é importante porque, igual o senhor, milhares e milhares de pessoas também fizeram essa opção, né? Inclusive, nas épocas do avivamento, década de 50, 60 e 70, com a experiência com o Espírito Santo, né? Sim. E vim para a ICPI. Então, essa pergunta eu acho que é importante. O primeiro contato que eu tive com a antiga ICPB foi em 1958, quando o pastor Ernesto Green, que era o pastor atual, o primeiro pastor da igreja em Santo André, ele foi em Andradas com a intenção de abrir o trabalho em Andradas. Uma irmã mais velha minha morava lá naquela época. Eu estava na casa dela e conheci o pastor Ernesto Green. E depois, quando o pastor José Gazar foi para lá, também, coincidentemente, eu estava lá na casa da minha irmã e ajudei até descarregar a mudança dele. Então, o primeiro contato. Agora, o primeiro contato que eu tive com o pastor Ernesto me chamou muita atenção a alegria dele cantar os hinos com o acordeon. Me lembra? Lembro. Então, ele fez o culto na casa da minha irmã, uma alegria muito grande. A Igreja Batista não era assim. Eu me converti na Igreja Batista, no início de 1958. A Igreja Batista era uma igreja parada, né? E aquele fervor, aquela alegria, não tinha. Então, o primeiro contato me impressionou. Aí depois, quando eu cheguei na igreja em Santo André, que conheci o pastor Agenor, aí me chamou a atenção um outro lado. Foi a acolhida que a ICPB dava aos que chegavam. O que não aconteceu comigo na própria igreja, que eu considerava a minha igreja, e Osasco, na Igreja Batista. Entendi. E em Santo André também, quando eu cheguei, eu falei para minha irmã, eu não vou para a sua igreja, eu vou para a Igreja Batista. E quando eu fui, não tive acolhida. Eu que era membro da Igreja Batista, ninguém perguntou quem eu era, de onde que era, não tive acolhida. E na ICPB, não. Antes de eu ser membro, a primeira vez que eu cheguei, já me convidaram para tocar com eles na banda, que eu tocava saxofone. E o pastor Janor me abraçou assim de uma maneira extraordinária. Então, são duas coisas que me chamou bastante atenção. A vivacidade dos hinos, dos cânticos, e também essa acolhida amorosa dos irmãos. Graças a Deus. A comunhão, né? Uma característica da igreja até hoje, né? Graças a Deus. Até hoje, graças a Deus. Demir, fica à vontade. Eu acredito mesmo que esse acolhimento faz parte do nosso DNA como igreja, como instituição, como corpo de Cristo, né? É uma coisa muito boa. Até eu lembrei, o senhor falando agora, fazia tempo que eu não lembrava disso. O senhor falando agora, eu lembrei que eu, novo convertido, jovem, né? 19 anos, rapaz. E vim do mundo, né? Um mundo bem complicado. Teve uma hora assim que eu quis capengar, né? Faltei o culto uma vez. Rapaz, um domingo só que eu faltei o culto. Quando foi na segunda-feira, todos os jovens da igreja foram na minha casa. Todos os jovens da igreja foram na minha casa. Fizeram um culto, fizeram oração e aquela coisa toda. Eu fiquei até com vergonha. Digo, nunca mais eu falto o culto. Então é característica. Aliás, da igreja, a gente até acrescenta aqui que a igreja em São Paulo, né? E a gente está citando aqui a igreja em Santo André, acolheu até o pastor Isaac, que não era pastor, era um jovem. Isso. Assim como outros irmãos que eram da nossa igreja no Nordeste, vinham para São Paulo, era essa tradição, em busca de trabalho. O senhor morou um tempo com o pastor Agenor, não é isso? Morei. 4 meses. 4 meses. E depois tinha um porão lá na igreja, que hoje tem até uma placa lá dizendo que é o Recanto dos Nordestinos. Realmente. Aqueles que vinham, que não tinham onde ficar, ficavam naquele porãozinho lá. Mas, assim, destacando que não é uma característica só da igreja de Santo André, da denominação. Existem muitas outras igrejas
que a gente que sai para pregar a palavra de Deus na nossa denominação, Sim. a gente percebe essa acolhida, seja uma igreja pequena, uma igreja grande. Então, eu entendo que isso faz parte do nosso DNA como igreja mesmo.